Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Virgínia Amaral, professora da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à Educação. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, estou usando uma calça preta, uma blusa marrom e uso óculos. Eu estou aqui nos estúdios do campus Zona Norte e atrás de mim temos um painel branco com os dizeres em verde, EAD Mudando Realidades. Vamos agora aprender sobre mídias e tecnologias a serviço da educação. Gostaria de que você me acompanhasse aqui nos slides. Primeiro, a gente tem aqui uma citação de Kaczynski, que diz o seguinte: as novas possibilidades de acesso à informação, interação e de comunicação proporcionada pelos computadores e todos os seus periféricos, as redes virtuais e todas as mídias, elas dão origem a novas formas de aprendizagem. São comportamentos, valores e atitudes requeridas socialmente neste novo estágio de desenvolvimento da sociedade. Ou seja, o que o autor aqui nos traz? Ele nos traz uma reflexão de que, com esse advento dessas novas tecnologias, ela mudou tanto a forma como nós interagimos entre si, mas também a forma como nós aprendemos. Acredito que você já deve ter presenciado isso ou já deve ter ouvido de professores reclamando sobre essa situação, diz assim: os alunos hoje em dia não prestam mais atenção em nada, só ficam no celular, não conseguem focar mais, mas isso na verdade é reflexo de mudanças comportamentais que a sociedade tem passado que refletem no nosso processo de educação. Por isso que a educação ela também precisa incorporar esses elementos no seu processo de ensino e aprendizagem. Então, uma outra citação aqui para a gente poder refletir melhor é a de Morin, e ele diz o seguinte: a sociedade está caminhando para ser uma sociedade que aprende de novas maneiras, por novos caminhos, com novos participantes e principalmente de forma contínua, ou seja, a gente está aprendendo de uma maneira diferente. Por quê? Porque se a sociedade muda, o nosso processo de aprendizagem também muda. E aqui eu queria mostrar para você uma pesquisa que tem do Instituto Qualibest, foi feita em 2019, que ela diz o poder que as mídias sociais têm na rotina diária do brasileiro. 56% olham suas mídias sociais assim que acordam. 44% olham suas mídias sociais quando vão ao banheiro. Então, nem quando vai ao banheiro está livre, de estar ali conectado. 39% olham suas mídias sociais quando acordam na madrugada e 32% olham suas mídias sociais durante as refeições. Então veja, se as mídias sociais têm esse impacto na rotina dos brasileiros, como é que elas não teriam também um impacto dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem? Professora, então quer dizer que agora a gente vai colocar o quê? Vai colocar os meninos para assistir vídeo do TikTok na hora da aula? Não, mas é porque a gente tem que incorporar essas novas formas de comunicação também no nosso processo de ensino-aprendizagem, em que as crianças, principalmente, que são esses nativos digitais, elas estão dentro de um ambiente em que outros recursos são demandados, principalmente recursos audiovisuais, em que podem ser incorporados num processo de aprendizagem. Tá? Então, o que o uso das mídias tem a ver com as tecnologias na educação? A gente tem novamente a citação de Kaczynski, que diz o seguinte: a evolução tecnológica ela não se restringe apenas aos novos usos de equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos, ou seja, essa evolução tecnológica ela altera comportamentos que vão refletir também no ambiente escolar. Isso daqui vai aparecer também dentro da escola, dentro do processo de educação. Então, exemplos de mídias na educação. Veja que o uso dessas mídias, algumas já são bem comuns, da gente utilizar no dia a dia, nas escolas, há muito tempo, como o caso da televisão, das revistas,
do som portátil, do DVD, dos jornais. Tudo isso foi incorporado há muito tempo já na educação. Isso daqui já está bem comum, né? A gente vê isso já há algumas décadas. Mas agora a gente tem outras tecnologias mais recentes, além daquelas, né, que eu já mostrei no slide anterior. A gente tem a lousa digital, temos também o uso dos recursos, né, das salas online, das salas virtuais, né? Os kits de robótica, como esse daqui, né, da Lego, e ainda o ambiente virtual de aprendizagem. Esses são exemplos de tecnologias na área da educação. Outro caso é o caso do uso da realidade aumentada. Né? Aqui a gente vê, né, que o usuário está apontando o celular para um sofá, mas no sofá não tem, né, esse animal aqui, esse inseto. Esse daqui é um uso do recurso, né, de realidade aumentada. O uso também de computadores, smartphones, tablets, de aplicativos no geral, que vai desde um aplicativo como o YouTube até outros mais complexos, né, como o caso de um aplicativo de edição de vídeo, de som. E também plataformas de ensino híbrido, em que tem uma parte em sala de aula presencial e outra parte online. Então, esse recurso do ensino híbrido, inclusive, tem sido bastante utilizado pelas instituições de ensino. Porém, né, nem tudo são flores. A gente vê o emprego, né, eu trouxe aqui exemplos do uso dessas tecnologias na educação, só que existem desafios para a implementação dessas tecnologias. E quais seriam os desafios que a gente pode identificar? Vamos ver aqui no slide. A gente tem uma citação do Belloni que diz o seguinte: a escola ela deve integrar as tecnologias de informação e comunicação porque elas já estão presentes e influentes em todas as esferas da vida social, cabendo à escola, especialmente à escola pública, atuar no sentido de compensar as terríveis desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual a essas máquinas está gerando. Então, uma questão que, inclusive, pode ser um questionamento seu. Ah, professora, mas como é que eu vou implementar esse tipo de tecnologia na minha realidade se eu moro num local, né, de difícil acesso, ou se a minha escola não tem recursos? Eu mesmo, quando estudava, minha escola não tinha recursos, faltava isso, faltava aquilo outro. Mas vê, isso é um papel que a escola deve desempenhar. A escola ela deve ser um espaço em que o aluno ele consiga vencer, inclusive, barreiras como essa. A gente vê a realidade de alguns alunos que eles não têm condições de comprar um computador, um celular, ou de ter acesso à banda larga, porque não tem condições de pagar, né, por isso. E a escola ela tem que ser esse ambiente que o aluno consegue acessar esse tipo de recurso para que ele não fique desigual diante de outras pessoas da sociedade, em que o acesso a esse tipo de recurso já está massificado. Tá? Então, esse é um dos desafios que as escolas têm para poder implementar, né, essa tecnologia, em que ela tem que estar ali para democratizar o acesso, né, à informação e à comunicação para mesmo esses alunos que moram em situações em regiões que é de difícil acesso ou que não tem condições econômicas, para poder ter esses recursos dentro de casa. Então, a escola tem que ser esse ambiente que vai garantir o acesso dele a esses recursos. Porque isso, inclusive, já tem sido colocado como um direito humano, né? Um dos direitos agora, além, né, daqueles outros que a gente já conhece, né, habitação, água e tudo mais, é também o direito de ter acesso a recursos virtuais, digitais, como principalmente para ter acesso à informação, né, para que você não fique alienado daquilo que acontece no mundo. Então, outro desafio que a gente também tem, cadê aqui? Vou passar para o próximo slide, pronto. São com relação às ferramentas, deixa eu só voltar aqui para ver se não passou, é isso mesmo, as ferramentas de autoria e colaboração, tá? Esse daqui é um recurso que é bastante empregado dentro dos ambientes virtuais. Primeiro, o que seria uma aprendizagem colaborativa? A aprendizagem colaborativa é uma estratégia de ensino que ela parte da ideia de que as pessoas aprendem mais e de maneira mais significativa quando em comunidades.
construindo conhecimento, conversando e trabalhando juntas. Então, existe uma linha pedagógica que propõe que a aprendizagem ela não seja centrada apenas na figura do professor, mas que o professor esteja ali para facilitar, para mediar esse processo de ensino-aprendizagem e que os alunos que sejam os protagonistas desse processo de ensino-aprendizagem. E esse processo ele pode se dar de maneira colaborativa, em que acontece em pequenos grupos, em que um vai auxiliando o outro a construir o conhecimento. Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles utilizam bastante desses recursos de ferramentas colaborativas. Uma dessas ferramentas, que inclusive é bastante comum, que as pessoas utilizam com bastante frequência, um exemplo é o Google Docs. Sabe quando você abre aquele recurso, né, que tem do Google de edição de texto, aquele aplicativo de edição de texto? Em que você pode modificar aquele texto virtualmente ao mesmo tempo que outras pessoas também estão modificando aquele texto. Então, isso é uma ferramenta colaborativa. Por quê? Porque você não precisa aguardar que aquele texto seja finalizado para encaminhar para uma outra pessoa. Você pode colocar todo mundo para ficar online ao mesmo tempo, cada um no seu dispositivo, no seu celular, o computador, e cada um vai construindo o texto ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é um exemplo de uma ferramenta colaborativa. Eu vou mostrar para você outras ferramentas que você pode, inclusive, implementar em sala de aula. Vamos ver algumas? A gente tem o Nearpod, que ele utiliza uns recursos, é bem interessante, tá? O Nearpod, apesar de ele estar, boa parte dele, né, em inglês, dá para você utilizar a própria ferramenta do navegador para traduzir. Como é que ele funciona, esse recurso aqui? Nele, você consegue colocar os slides de conteúdo e depois você pode mesclar com slides de jogos interativos, em que o aluno ele vai verificar se aquilo que você projetou no slide anterior, ele de fato aprendeu. E aí você inclusive consegue ver em quantas tentativas aquele aluno acertou e tudo mais. Então é bem interessante, é um recurso bastante interativo e dinamiza bastante o ensino, né, o processo de ensino. Um outro recurso é o Flipgrid, em que você compartilha vídeos nesse aplicativo e outras pessoas elas podem colocar outros vídeos interagindo, né? É uma ferramenta para que você traga um vídeo e outras pessoas podem interagir com esse vídeo, acrescentar informações e tudo mais. Um outro também é o Padlet. O Padlet ele funciona como murais, em que você coloca uma imagem ou um vídeo e outras pessoas podem ir interagindo para poder trazer mais informações sobre... No Padlet você consegue construir um mapa mental de forma interativa, você consegue construir um infográfico, então todo mundo colabora na construção desse infográfico ou desse mural ou ainda desse mapa mental. Tá? E com isso a gente encerra a nossa segunda unidade aqui. Bons estudos e vejo você na unidade 3. Educação à distância, mudando realidades.